Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 13. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz espera um pouquinho. Todo mundo achou. Diz assim a palavra do Senhor: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que é todo poderoso, ó Deus, nesse dia chamado hoje, neste domingo maravilhoso, nós queremos pedir a Ti, em primeiro lugar, ó Pai, que tudo que não provém de Ti saia do nosso meio agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que o único Espírito a ficar e tramitar aqui neste lugar será o Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nós não aceitamos nenhum tipo de interferência sobrenatural, porque o Teu Espírito já está presente aqui. Nós não aceitamos, ó Pai, nenhum tipo de demônio roubando a Tua palavra do nosso coração e da nossa mente, porque o Teu Espírito já está aqui. E como o Teu Espírito se faz presente e a Santíssima Trindade está aqui, nós decretamos e declaramos, ó Pai, que nós teremos um culto racional. Obrigado por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é bom. Pode tomar o teu assento. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele vai falar à igreja dos Hebreus, ele faz um comparativo, porque naquela época era muito comum que as pessoas tivessem embarcações, e o comparativo que o apóstolo Paulo faz concernente à nossa fé e as coisas que vivíamos e que eles viviam, era sobre uma âncora. E ele fala assim: a nossa esperança, a esperança da nossa alma é uma âncora. A âncora se chama esperança, porque as embarcações, elas precisam chegar no portuário, lançar a âncora para se segurar, e aquela âncora fica presa, e as embarcações não saem nadando, não saem tramitando por aí. O vento pode bater, pode passar, mas ela não vai embora. E Paulo, ele ainda continua falando que essa âncora atingiria o Santo dos Santos, e ela estaria grudada ali no que Jesus Cristo fez, na esperança que havia de vir para a minha e para a sua vida. E é muito comum quando a Bíblia ela faz essa interlocução entre a nossa vida e uma embarcação, porque o mar, ele representa o mundo, pastor Ismênia, e o barquinho representa a nossa vida. Em vários momentos da Bíblia nós vemos esta comparação. E o comparativo de Paulo aqui na igreja dos Hebreus está sendo muito viável e forte, porque a igreja dos Hebreus passa por um período complicadíssimo, aonde a fé já não é mais a garantia das coisas que viriam, aonde a fé já não é mais a sustentabilidade para que eles pudessem continuar levando
o Evangelho, continuar levando a obra de Deus. Naquele momento, no momento que Paulo está falando aos hebreus, a fé já não é mais o porto seguro deles. A fé já não movia mais montanhas, a fé já não estava mais ascendendo ao céu de uma forma que Deus ele respondesse e fizesse um milagre no meio do povo. A fé já não era mais o sustentáculo daquele povo. Não existia mais a igreja dos hebreus. Eles estavam frios na fé. Talvez como você esteja frio hoje ou eu, porque ter fé é muito complicado. A fé ela desanda, a fé ela naufraga, a fé ela se perde conforme o tempo vai passando. Porque o cristão ele tem a dura realidade de não meditar na palavra e não entender que existem coisas distintas na vida do crente. E as coisas distintas da vida do crente, elas não se atribuem e nem se focam apenas na fé. O mesmo Paulo nos diz que existem 3 atributos para que você consiga levar uma vida mediante ao que Deus ele quer para você. Diga para o seu irmão 3 atributos. 3 atributos, gente. Fala para ele 3 atributos. Pergunta para ele diferente, para ele acordar. Você quer vencer? Quer ser um cristão autêntico? Preste atenção nos 3 atributos, então. Faz assim com o dedo. Primeiro, amor. Fala para ele. Primeiro atributo é amor. Fala para ele, pode falar amor. Segundo, fala para ele. Fé. Terceiro, e o mais importante, esperança. Para minha caminhada cristã e para a sua caminhada cristã, para minha caminhada de vida, eu preciso entender os 3 atributos que me levam e me conduzem à vitória, que é o amor, a fé e a esperança. Note que Paulo está falando assim, olha só, mediante ao que Jesus Cristo fez, ele lança a âncora que é a esperança dentro do Santo dos Santos, aonde a embarcação fica segura. E a maioria de nós não consegue conjecturar e nem dimensionar o que está acontecendo na nossa vida, porque você hoje entra por essas portas, entra nesse lugar, e talvez a tua fé tenha se perdido, talvez a tua fé tenha se abatido. Quem vai para o encontro aqui, passa no mínimo 3 meses de uma vida maravilhosa com a pessoa do Espírito Santo, mas depois desse tempo, a fé vai acabando, vai esfriando. E as promessas, Juninho, os crentes que têm promessa, que não conseguem ver o cumprimento da promessa, eles perdem a fé. E aí a embarcação acaba, porque nós não conseguimos entender o que o apóstolo Paulo está falando aos hebreus. Mas hoje, o Espírito Santo vai fazer uma obra na sua vida diferenciada. Quando Paulo usa a citação do Santo dos Santos, ele está voltando um pouco no tempo, na época ainda que Jesus não havia pisado em uma forma corpórea na terra, e ele está falando do tabernáculo, ele está falando de algo muito bonito, ele está falando de 3 pontos que o tabernáculo tinha. E o primeiro ponto que o tabernáculo tem é o pátio ao lado de fora. E o pátio ao lado de fora do tabernáculo era um local onde todas as pessoas se juntavam e estavam ali por amor. Todo mundo que ia no tabernáculo ficava ali no pátio, que é como o quintal da sua casa, por amor, amor a uma causa, amor ao Deus vivo, amor ao que está ali dentro, amor à pessoa do Espírito Santo que desceria naquele lugar. Então o pátio é a primeira ponta aqui do que Paulo está falando. Antes de entrar no tabernáculo, todo mundo parava no pátio. E o pátio para a minha vida e para a sua vida significa amor, porque todos nós estamos aqui reunidos por amor a uma causa. Quando uma mãe que tem muitos filhos reúne a família vai por amor comer a comida da mãe, que de repente não é tão boa assim. A família vai por amor para aquela festa entediante de Natal e Ano Novo, mas é por amor. Muitos de nós temos o amor, mas não compreendemos o amor.
E o primeiro ponto do tabernáculo é que todos estavam reunidos ali por amor. E aí dentro do tabernáculo existia a tenda. E o segundo ponto da tenda, que vem no ponto da fé, é que dentro da tenda existia o Santíssimo Lugar. Só que o Santíssimo Lugar, Wesley, não era para todo mundo. Quem estava ao lado de fora no pátio, talvez não pudesse entrar no Santíssimo Lugar, porque era um local para pessoas escolhidas, que ficavam ali e estavam ali porque a fé delas conseguiu ascender ao céu de uma forma diferenciada. Ele não perdeu a fé, então ele entra ali por fé, ele está no Santíssimo Lugar por fé. E em terceiro, existia um véu entre o Santíssimo Lugar, que era chamado de Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, dentro daquele local. E dentro da Arca da Aliança alguns objetos de poder, e ali a presença de Deus descia. E é no Santíssimo, no Santo dos Santos ali, que a presença de Deus se manifestava. E a âncora estava alçada e lançada ali, porque dali viria a esperança. Quando Paulo está falando isso para mim e para você, ele diz que para nós ter amor é muito fácil, porém ter fé é muito difícil. Ter fé é complicado, porque quando você possui a fé que está no santo lugar ali, a sua fé, ela vai vir com alguns problemas. A sua fé vem com algumas consequências. A sua fé vem com alguns atributos que são próprios dela. E alguns dos atributos da fé nós chamamos de tempo, nós chamamos de dificuldades, nós chamamos de demora. A nossa fé, ela está alicerçada em uma indumentária difícil, porque quando você tem fé e prospecta a sua fé em alguma coisa, você passa pelo teste do tempo, você passa pelo teste talvez da demora, você passa pelo teste da ansiedade, e você acaba se perdendo no meio do caminho, no meio do mar, porque nós temos que compreender o que é fé e o que é esperança. E a fé, ela não é a mesma coisa da esperança, e a esperança não é a mesma coisa da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. E a fé, sendo firme fundamento, é um apoderamento, é um empossamento daquilo que não existe ainda. Então a fé é a certeza do que vai acontecer. E pela fé nós temos que andar, e por fé nós temos que viver. Mas a fé, ela tem que ser uma projeção espiritual, sobrenatural. Olha, eu quero um carro novo, ele está aqui, não, mas por fé eu tenho ele. Olha, eu preciso de uma casa nova, de um emprego novo, pela fé eu já consegui. Então a fé é diferente da esperança, porque a fé faz você se apoderar no tempo presente daquilo que ainda não existe. Fé é acreditar e declarar: eu tenho um emprego novo, eu tenho um carro novo, eu tenho uma casa própria, eu tenho uma vida diferente. Isso é fé. Só que para nós, a fé, ela tem o processo do tempo, e aonde a minha vida e a sua vida quebra, é onde a nossa embarcação naufraga, porque muitas vezes a nossa fé não consegue materializar o pão de cada dia. A nossa fé muitas vezes ela não consegue projetar a mudança de caráter, o emprego novo, a casa nova, nem o carro novo, porque a fé, quando vem no processo do tempo, faz a sua embarcação naufragar. Só que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia ainda diz que pela fé nós alcançaremos. Só que aí você tem que entender hoje que você, mais do que fé, precisa de esperança, porque a fé está relacionada ao presente. Diga para o seu irmão: presente. A fé está relacionada ao presente, por quê? Porque eu estou fazendo materializar o que não existe ainda para esse tempo agora. A minha fé, ela não diz respeito a um futuro, a minha fé, ela diz respeito ao presente. Pela minha fé estou aqui hoje, pela minha fé eu declaro
declaro que vou conseguir, pela minha fé eu já declaro que conquistei. A fé, ela trabalha nesse tempo aqui presente. A fé, ela não trabalha no futuro. Quem trabalha no futuro é a esperança. Por isso Paulo está falando, lance a sua âncora, que passe e entre lá no Santo dos Santos, para que você fique agarrado na esperança do que há de vir. Por que a minha embarcação naufraga? Porque a minha fé falha. Por que a minha fé falha? Porque ela não tem a sustentabilidade de estar ancorada no Santo dos Santos. A sua fé falha, a sua embarcação naufraga, porque você não está ancorado no Santíssimo Lugar. Você não está ancorado aonde a Arca da Aliança habita, onde a presença de Deus está. Você não está com a sua esperança no final das coisas. Você está com a sua esperança no início. Você está com a sua fé propagada aqui. Ter fé é necessário, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Mas ter esperança é essencial para a vida do crente. Quem entende de embarcação, entende o que eu estou falando. Se a embarcação não estiver ancorada, vai bater um vento, essa embarcação vai se chocar com alguma pedra, vai parar no mar revolto e vai naufragar. Assim como a sua fé já naufragou. Todo mundo passou por um processo de fé que não se materializou aqui, e a embarcação naufragou. Naufragou porque a tua âncora, que é a esperança, não está nas coisas que não são desse tempo e não são de agora. Por que a minha fé naufraga? Por que eu deixo de caminhar com Deus? Por que quando eu recebo uma pancada, eu abandono a minha fé? É muito normal falar isso aí. Fulano abandonou a fé, fulano caiu na fé. Por que isso acontece na minha e na sua vida? Por que existe um aborto espiritual na nossa vida? Por que os seus sonhos são abortados? Por que a sua fé no que era para se materializar é abortada e você larga a caminhada, larga o objetivo? Porque a sua âncora, que se chama esperança, não conseguiu entrar no Santo dos Santos e se enraizar na presença de Deus. Porque se você entende o que Paulo está falando e o que o Espírito está ministrando na sua vida hoje, você vai entender que a fé é para o presente, para que você materialize o que não existe. Porém, a esperança está em uma vida que não é essa. A esperança está em uma glória que há de vir. A esperança, ela tem que estar ancorada no sacrifício que Jesus fez, do qual vai te levar para o céu. Porque eu naufrago, porque eu tenho fé, mas não tenho esperança. Porque não dá certo na minha vida, porque eu tenho fé, mas não possuo esperança. O que é ter fé e possuir esperança? Ter fé e possuir esperança é errar, é não acontecer quando você teve fé e o seu barquinho não naufragar, porque você sabe que se não aconteceu, a tua esperança que há de vir vai te levar a lugares mais altos. Olha, pode não ter acontecido por fé aqui agora, mas um dia eu serei levado a um lugar do qual não terá mais sofrimento, não terá mais dor e não terá ranger de dentes. Não aconteceu aqui por fé, você não pode ter a sua embarcação naufragada. Jesus, ele prometeu que nós teríamos aflições, e falou assim: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porque Jesus estava falando da esperança que havia de acontecer. Porque quando Jesus Cristo ressuscita, esse mesmo véu que estava no templo é rasgado, a ponto de você se tornar a morada de Deus. Você se tornou o santo lugar, o santíssimo lugar e o pátio do templo. Você se torna aquela tenda móvel. E o que acontece na sua vida é que você pode ancorar a tua esperança na presença de Deus, que está 24 horas com você, se você permitir. Porque quando a fé falhar, quando o seu sonho for abortado, quando as coisas derem erradas na sua vida, para que o seu barquinho, que a sua vida não naufrague, você precisa ter esperança, não naquele sonho, naquele projeto que naufragou, que não deu certo, mas no que Deus preparou para você a nível de futuro. Você não leva nada daqui.
Você não é capaz de levar nem esse corpo, porque ele não é teu. Paulo está sendo bem claro. A esperança da tua alma, não do teu corpo. Nem o corpo que você ostenta, você vai levar daqui. Nada que você consiga daqui vai se levar. É até utopia falar isso aqui, num mundo caótico que estamos vivendo, mas nada. Você não leva dinheiro, você não leva o teu corpo, você não leva o teu filho, tu não leva nada. Você só consegue levar a sua alma, que essa é você. E muitos de nós, no meio da caminhada, perdemos a nossa fé. Não estou falando só de religião, não. Estou falando de vida. Todos têm projetos aqui, indiferente da religião, indiferente da crença. Mas os nossos projetos, eles são quebrados, porque muitas vezes nós potencializamos a nossa fé de uma forma tão grande em algumas coisas e em pessoas, que no decorrer da vida, o próprio Deus, Ele vê que isso vai fazer mal para você, e Ele decide, Ele resolve não te dar, porque a Ele compete dar todas as coisas. E quando a sua fé, ela toma conta do espaço de Deus na sua vida, você pode ter certeza, Deus não deixa se materializar, porque isso aí vai desviar você do caminho dele. E quando isso acontece, a maioria de nós deixa o caminho de Deus, deixa o projeto, deixa o sonho, deixa a faculdade, deixa tudo o que você projetou, porque você não tem a esperança no que há de vir. Sabe por que você cai? Porque você desvia, porque a tua fé não está alicerçada na esperança. Sabe por que você fica sobe e desce, a sua vida é assim, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, porque a tua fé não está alicerçada numa âncora que é a esperança, porque você só tem fé, e é necessário, porque sem ela é impossível agradar a Deus, mas você não sabe que é necessário ter esperança, porque sem a esperança, pastor Ismênia, você não consegue estar preso, porque quando você tem fé, os vendavais da vida vão balançar a tua embarcação, para colocar dúvida em você, para trazer tristeza para você, para fazer aquilo que era alegria se tornar tristeza, para fazer aquilo que tinha vida se tornar em morte. E se você não tiver com a tua esperança ancorada no Santo dos Santos, você não vai conseguir permanecer firme, porque antes que você seja aprovado, você tem que ser provado. Toda a vitória consiste em uma provação, para depois ter uma aprovação. Todo o processo de promessa, toda a promessa que você recebe, sejam elas as 8.000 que nós temos na Bíblia, ou de alguma pessoa, ou de alguma coisa, ela passa por um teste de provação. Jesus Cristo recebe o ministério dele com a descida do Espírito Santo, e o primeiro cumprimento ministerial que Cristo faz é ser levado pelo mesmo Espírito ao deserto, para ser provado, e depois será aprovado. Tem promessa na sua vida? Tem fé na sua vida? Sua fé e sua promessa vai passar por uma provação, para depois você ser aprovado. A matemática eterna não é como a minha e a sua. Todos nós somos provados. E o maior teste de provação que você e eu teremos e não vencemos chama-se tempo. No calor da emoção, no momento que você recebe a promessa, é muito fácil você ter fé. É muito fácil você ter fé. Mas depois que os dias vão passando e não vai acontecendo, aquela projeção não se materializa, aquela demora, ela é constante, você naufraga, porque o tempo passou. Só que você naufraga porque você não tem esperança. Fala para o seu irmão, você não tem esperança, infeliz. Fala para ele. Você naufraga porque não tem esperança. Pode falar para ele que é verdade. Irmão, só naufraga quem não tem uma âncora. E se a âncora da sua alma é a esperança, ou você ancorou ela
estava no barquinho de outra pessoa e os dois foram à deriva, ou você ancorou ela no peixe. E se você tem esperança, você não morre na praia. Se você tem esperança, a tua fé não naufraga. Se você tem esperança, você não vai falar para mim que desviou porque não conseguiu tal coisa. Se você tem esperança, tu continua. Mas não aconteceu. Tomei uma pancada. Continua. Mas não aconteceu. Olha lá, a minha fé não projetou, não materializou, está demorando. Continua. Faz que nem a Dori, continue a nadar. Esperança. Eu continuo a nadar, eu tenho que continuar, porque a minha âncora está enraizada no Santo dos Santos, aonde diz que um dia a minha fé que não se materializou, não será nada perto da glória que eu vou viver com Ele. Aquilo que eu não conquistei em terra será irrisório, porque o grande cerne do problema aqui, ô pastor Ismênia, é você conseguir compreender que nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui sendo provados, para sermos aprovados para o que vai vir. O ser humano está aqui, não consegue usar 18% da sua capacidade cerebral. 18%. Os japoneses, diz a lenda, que usam 20, como Einstein usou. Rapaz, estou falando para você que vai acontecer uma ascensão sobrenatural na tua vida, aonde o Divino Espírito Santo vai startar 100% do seu cérebro. E só Jesus sabe o que você vai poder fazer num corpo glorificado. Não estou falando desse corpo podre que você tem. Não estou falando dessa carne péssima, terrível. A glória que há de vir, ela excede e transcende todo entendimento humano. No momento que você só tem fé e não tem a sua âncora da esperança, você vai naufragar. Não adianta. Todo mundo vai naufragar. Se a sua âncora não estiver no Santo dos Santos, na presença do Eterno, esperando o que há de vir, você vai naufragar, porque a fé projeta o hoje. A fé projeta o hoje, e a esperança o futuro. A fé olha para aqui hoje, e a esperança olha para o que vai acontecer. E quando a fé que olha para esse aqui hoje cair, você tem a esperança olhando para o que vai acontecer. Olha, deu ruim aqui, não aconteceu, mas aqui, o que Jesus está falando? É imutável. A promessa é imutável. Ou seja, não muda. Ele não mente. São duas coisas que ele nunca vai mentir. E não pode mentir porque ele não é homem. É imutável. A glória que há de vir e virá pela graça que Jesus derramou na cruz não muda. Você pode mudar, mas isso aqui é imutável. Os grandes homens da fé, podem até naufragar no caminho, mas isso aqui é imutável. A minha esperança no que há de vir é imutável. Porque nós temos que entender que os três pilares, o amor, a fé e a esperança, que significa o pátio do templo, o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar, não tem que correr, pastor Paulo, na vertente inicial. Ou seja, eu não preciso me ater ao pátio para depois me ater ao santo lugar, para depois entrar no santo dos. Tem que ser ao contrário, pastor Ismênia. Eu não tenho que vir pelo amor, pela fé e pela esperança. Eu tenho que vir pela esperança, pela fé e pelo amor. Porque o ser humano tem a mania de achar que tudo acontece de fora para dentro, quando as coisas acontecem de dentro para fora. A palavra de Deus em Provérbios ainda me fala para você que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Não é o que entra, e sim o que sai.
O problema é que eu estou na primeira vertente. Eu estou entrando no pátio, acessando o santo lugar e indo para o Santíssimo. Eu estou no amor, eu estou na fé, eu estou na esperança. Quando é ao contrário, eu tenho que estar na esperança para depois viver a fé e depois o amor. Se eu não tiver ancorado, a minha embarcação vai naufragar. Se coloque em pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero falar com você que estava perdendo a fé. Existem pessoas nesse lugar aqui que ainda essa semana falaram que perderam a fé em alguma coisa, algum projeto, algum plano, ou mesmo com relação a Deus e as coisas espirituais. E outras ainda falaram que iam abandonar tudo porque perderam a fé. O Espírito Santo está falando com você essa noite. Essa noite o Espírito Santo está falando com essa pessoa que perdeu a fé, porque não estava ancorada na esperança. E o Espírito Santo traz um recado para você aqui essa noite. E Ele está falando para você: saia do seu lugar, venha até aqui à frente, porque você vai conseguir entender e colocar a tua âncora da esperança no Santo dos Santos. O Espírito Santo está aqui essa noite. E você que é essa pessoa, ou essas pessoas que perderam a fé, que estão quase naufragando porque não tem a âncora da esperança no que há de vir, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, porque hoje o Espírito de Deus, Ele quer ter com você. O Espírito de Deus, Ele quer te ensinar a ancorar a sua embarcação no Santo dos Santos. Não demore muito. O Espírito está aqui. Já tem gente aqui à frente. Se você é uma dessas pessoas, eu vou te dar o tempo desse louvor para você estar aqui à frente. Não basta ter fé, você tem que ter esperança. E a esperança tem que vir antes da fé, porque é a esperança que vai fazer a tua fé acontecer. Saia do teu lugar e vem aqui. Se te falta esperança, vem. Vem, porque o Espírito vai colocar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo.